como se comunicar bem em uma entrevista de emprego. Eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu novo emprego. Essa é uma excelente oportunidade para quem acha que não se comunica bem e está cansado de tanto fazer entrevistas e não ser aprovado em um processo seletivo. E é também uma oportunidade para quem acha que se comunica bem, mas também não está conseguindo conquistar uma vaga de trabalho. Então, veja, às vezes a gente comete alguns deslizes sem se dar conta. Então, você que acha que não se comunica bem, você que acha que se comunica bem, mas ainda não alcançou o seu objetivo, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu gosto muito de dizer, nunca esqueça, uma entrevista dura em torno de 30 a 60 minutos. Esse tempo, ele é muito curto para você conseguir mostrar todas as suas competências. Então, imagine a importância da comunicação. Você tem um tempo muito pequeno para poder contar o seu melhor em termos de competências e como você pode agregar valor e contribuir para a empresa. Então, a comunicação é fundamental porque você não pode perder nenhum minuto, porque algo importante pode ficar para trás e isso pode ser decisivo na hora de se tomar uma decisão sobre qual dos candidatos vai ser escolhido para a vaga em questão. Então, por isso, nós vamos trabalhar a temática da comunicação. E aí, eu gosto de dizer, sucesso em uma entrevista. Depende, as pessoas me perguntam como é que eu vou saber que eu tive sucesso. Eu gosto de dizer que você tem sucesso quando você sai da entrevista confortável, que você conseguiu comunicar o seu melhor, o melhor das suas experiências. Você sente logo que sai da entrevista, quando a entrevista foi fluida, foi leve, e quando ela foi tensa, quando você tem a sensação de que esqueceu de algumas informações. Então, vamos pensar em como você construir esse momento de uma forma mais leve e tranquila. E aí, eu gosto de dizer uma coisa que às vezes é muito engraçada. Tome cuidado, porque tem pessoas que falam muito, mas não dizem nada. O que é isso? É aquelas pessoas que falam de assuntos que não são relevantes para o processo seletivo ou que não são o mais importante para aquele momento. Imagine o seguinte, eu recebo pessoas para processo seletivo e acontece das pessoas me contarem questões pessoais, como estão os filhos, situação do momento da sua esposa, alguma ocorrência com os seus pais. Outro dia uma pessoa ficou comigo 15 minutos, logo no início da entrevista, relatando que ela estava muito feliz porque tinha conseguido fazer uma festa de formatura para o seu filho e era a primeira pessoa da família que estava se formando e ela ficava muito feliz, estava muito feliz com isso. Só que, imagine, 15 minutos relatando que a festa de formatura foi construída passo a passo, que já faziam 3 anos, né? Imagina, foram 3 anos juntando dinheiro para conseguir montar aquele momento e tinha sido na semana anterior. Então, eu entendo que esse candidato, no caso era uma mulher, essa candidata, ela estava muito feliz, muito envolvida, né, ainda pelo momento recente, de ter passado pela alegria de formar um filho, de fazer uma festa. Mas imagine contar todos esses detalhes na entrevista e ainda levar em torno de 15 minutos para isso. Então, se fosse uma entrevista de 30 minutos, ela gastou metade do tempo sem trazer muitas informações relacionadas aos interesses do recrutador. Então,
Esse é um detalhe, a gente tem que tomar cuidado, porque por vezes a gente conversa, tá feliz, tá num bom momento, até tá muito leve, traz detalhes, mas aquele tema em questão, aqueles detalhes, eles não são suficientes, né? Para que o recrutador tenha conteúdo suficiente para avaliar se você é ou não o melhor para aquela vaga. E lembre, ele tem agenda, ele tem uma série de compromissos no dia, ele precisa ter o máximo de informação no tempo que ele reservou para essa entrevista. Ele não vai estender o tempo, porque provavelmente a agenda do dia já está completa. Então, cuidado para não falar muito e acabar não dizendo nada. Também gosto de dizer, assim, que a gente tem que imaginar que existem algumas coisas que o recrutador precisa saber. E essas coisas ele vai nos perguntar. E a gente precisa deixar esse espaço em aberto para que ele nos pergunte e a gente de fato consiga responder. Se a gente ficar falando o tempo inteiro, também não vai abrir esse espaço para o recrutador. E, obviamente, né? Se a gente não responder o que ele precisa saber, essa entrevista vai ficar incompleta e, muito provavelmente, outra pessoa vai responder o que ele precisa saber. Então, eu gosto de ajudar a pensar que cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua forma de reagir em momentos de ansiedade, né? De pressão, como, por exemplo, uma entrevista. Você precisa se conhecer. Você precisa saber, bom, como é que eu lido com esses momentos? Eu escuto, assim, as pessoas me dizerem que uma das suas grandes dificuldades é a timidez. Tem pessoas que chegam para uma entrevista e, assim, elas começam a ficar nervosas, suar frio, ficar com a boca seca. Então, tem uma série de reações, inclusive físicas, né, que costumam acontecer em momentos como, por exemplo, o da entrevista, que é um momento, claro, né, atípico e que normalmente nos deixa um pouco mais tenso. Se você tem essas características, você precisa trabalhar isso um pouquinho. Se é uma questão de timidez, que tal você convidar um amigo para conversar, para ensaiar, para se experimentar como se você estivesse no momento de entrevista, para que você chegue mais seguro nesse momento e não deixe, né, essa sensação tão grande física aparecer, porque isso por vezes, né, eu já vi uma pessoa encharcar a mão e era o jeito dela, né, responder para aquele momento de tensão. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue se preparar melhor antes. E aí, quando a pessoa, né, tem, por vezes, muita vergonha de falar com desconhecidos, né, que geralmente é o caso da entrevista, por vezes, essa pessoa, assim, ela acha que ela não tem nada de especial para contar para o recrutador. E, na verdade, isso é uma ilusão. Isso é fruto, né, da sua cabeça, porque você tem sim muitas coisas para contar para o recrutador. E no caso dessa excessiva timidez ou de uma vergonha muito grande, é importante você fazer o exercício anterior de se dar conta, de escrever coisas que você já realizou na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, e que você vai relatar para o recrutador. Isso vai te deixar um pouco mais leve. O que não pode acontecer é essa vergonha ser tão grande a ponto de você não conseguir comunicar nada ou o mínimo. Por exemplo, uma vez eu acompanhei uma entrevista onde a pessoa, né, o recrutador, perguntou para o candidato: por que você escolheu o curso de administração? Estou vendo aqui que você está estudando essa temática. E a pessoa respondeu: porque a minha mãe acha que é um bom curso. E aí silenciou. Bom, tudo bem que essa pessoa possa dizer: olha, conversei com a minha mãe, nós olhamos as oportunidades, mas ela tem que mostrar um pouquinho de como ela
fez parte desse processo de decisão. Imagina, ela disse simplesmente, eu estou fazendo um curso de administração porque a minha mãe acha que é legal. Ela está se desvalorizando nesse momento. Ela poderia trazer mais informações que ajudasse o recrutador a entender, olha, como é que ele fez esse movimento, se ele está gostando da temática das disciplinas, né? Vamos imaginar, olha, eu até iniciei o curso com muitas dúvidas, ainda não tinha, né, muita certeza de que era a administração que eu queria cursar, mas conversei com a minha mãe, decidimos que seria este o curso, e agora que eu estou cursando as disciplinas, tenho me identificado com isso, isso e isso, ou tenho que avaliar melhor tais e tais coisas. Mas veja a diferença de dar uma resposta curta e simples para uma resposta onde você conta o que momento você está vivendo, o que você está aprendendo, a construção daquela situação que, no caso, né, envolvia a questão dos estudos. Respostas de sim ou não, elas são, assim, muito pouco recomendadas. Raramente, em uma entrevista, a gente responde só sim ou não. Normalmente, a gente tem que trazer mais informações para o recrutador ajudar a gente, né, a dar as respostas que ele necessariamente precisa para aquele processo seletivo. Então, avalie isso com carinho. Cuidado com o sim e não. Não é raro isso acontecer. As pessoas muitas vezes vão, sim, eu gosto. Então, como é que é? Imagine assim, que uma pessoa vem pensar numa vaga de atendimento ao cliente, né? Processo seletivo é para atendimento ao cliente. E o recrutador pergunta, assim, né, do jeito dele, me conta um pouquinho, você gosta de trabalhar com atendimento ao cliente? E aí o candidato responde, sim. E fica em silêncio. Imagine, o recrutador está fazendo uma pergunta, tudo bem que ainda muito aberta, mas querendo introduzir um assunto, iniciar uma conversa contigo. Você precisa trazer mais informações. Sim, eu gosto de atendimento ao cliente, trabalho com isso há 3 anos. E por que eu gosto? Né? Porque eu trabalho com varejo, trabalho no segmento de vestuário, vejo que é algo que eu tenho habilidade, pois eu já tenho bastante conhecimento, gosto de vestuário feminino, então quando a pessoa chega, eu já vou entendendo qual é a opinião dela, ou o desejo, o que ela procura, e você vai mostrando para o recrutador como é que você trabalha. Lembra, comunicação é você contar o melhor do que você consegue fazer com tranquilidade. Pensa assim, se você estivesse falando com um amigo, contando sobre as suas experiências profissionais, sobre o que você sabe fazer, você não contaria para ele com detalhes, com tranquilidade? Eu sei que um processo seletivo é um momento tenso, mas você precisa tentar se aproximar ao máximo desse cenário, conseguindo trazer essas informações para que o recrutador fique imaginando a vaga e imaginando você naquela vaga e ele vai fazendo um checklist na cabeça dele. Isso mesmo que eu preciso. E aí você vai respondendo sem se dar conta o que vai te favorecer, né, para ser selecionado nesse processo. E aqui tem uma pessoa que está me perguntando, para superar a timidez, tento ser engraçada, fazer piadinhas, pode ser assim? O que você acha? Olha, eu gosto de pessoas bem-humoradas, eu gosto de pessoas leves, de pessoas que demonstram estar de bem com a vida em processo seletivo, e os estudos mostram que as pessoas mais positivas tendem sim a aumentarem a probabilidade de serem aprovadas. Mas cuidado com o tipo de piada, com o tipo de graça que você faz. Então, assim, talvez não seja piada, não seja assim gracinha. Talvez você não arrisque tanto, a não ser que você já conheça esse enredo e sabe que ele é leve, que ele funciona bem. Mas
você trazer mais leveza, você sorrir no meio, né, da conversa, você trazer algum dado extra, isso sim pode te ajudar. O bom humor, se for de uma forma assim, bem cuidadosa, também faz bem na entrevista. Só cuidado, né? Tem pessoas que vão fazer piadinha de assuntos muito polêmicos, como questões políticas, até mesmo futebol, questões religiosas, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado, não se faz piada em momento nenhum sobre esses assuntos. Então, o bom humor faz bem, mas tem que ter bastante cuidado com a forma com que você vai trazer ele para o processo seletivo. Excelente pergunta. E também percebo que as pessoas, né, me contam que elas às vezes falam o mínimo possível, né? Elas procuram ser sucintas, como eu disse antes, às vezes até sim e não. E às vezes o contrário também acontece. Tem gente que fala demais, que começa a falar e quase que nem respira, né? Nem pausa para respiração, de tanto que fala. Então, temos que ter cuidado com a medida. Veja, falar muito pouco não vai te ajudar porque você não vai mostrar suas habilidades. Falar muito vai te fazer parecer muito ansioso e ainda vai fazer com que você passe o tempo todo falando e não abra espaço para o recrutador buscar o que ele precisa. Então, toma cuidado, tá? É uma coisa assim, eu gosto de dizer, as pessoas me perguntam qual é o jeito errado de se comunicar. Bom, o jeito errado é dar respostas extremamente simples e curtas, ou respostas muito longas, subjetivas e que ainda não respondem ao que o recrutador quer saber, porque você acabou se perdendo no raciocínio, falou tanto, né, que nem chegou numa resposta bem elaborada. Então, qual é o jeito errado? É quando você fala muito pouco ou quando você fala muito, exageradamente, né? Quando fala demais. Então, falou pouco, falou muito, de qualquer forma, você corre o risco de se prejudicar. Eu sei que você diz, né? Nossa, Zuleika, que difícil, né? Mas você sabe que se você atentar com carinho, com certeza você vai se dar conta de que tem um tempo que você consegue dar as respostas com detalhes, sem que seja muito curto e sem que seja muito demorado também. Então, é possível sim. E aí, eu gosto de dizer também que o jeito certo é quando você escuta a pergunta do recrutador. Zuleika, como assim? É óbvio que eu escuto a pergunta do recrutador. É diferente, tá? Ouvir e escutar. Tem gente que ouve, mas não escuta, ou seja, não processa, não entende qual foi a intenção do recrutador ao fazer aquela pergunta. Então, toma cuidado. Tem gente que fala o que quer. Por exemplo, eu outro dia recebi uma pessoa e perguntei para ela, me fala um pouquinho da tua formação acadêmica. A pessoa me contou toda a trajetória profissional. Ou seja, ela não escutou o que eu queria saber somente da formação acadêmica. Ela falou o que ela quis. E eu gosto aqui de dizer que tem um limiar que a gente tem que prestar muita atenção também para não ser agressivo ou trazer alguma coisa assim indelicada para o entrevistador. Por exemplo, tá? Nessa questão de escutar, eu algumas vezes já ouvi pessoas dizerem: isso que tu tá me perguntando tá aí no currículo. Gente, cuidado com essa resposta. Quer dizer que você não está aberto ao diálogo. Isso é fundamental numa comunicação, você estar receptivo. Você
né, entender que se você for chamado para entrevista, o recrutador quer ouvir de você. Se fosse para usar só o currículo, ele não precisaria conversar contigo. E assim, pensem, às vezes a gente tem que se perguntar o que o recrutador está querendo saber com essa pergunta. Deixa eu te dar um exemplo. Lá na Disney, por exemplo, eles fazem pesquisas para tudo, né? E eles já sabem que a primeira pergunta mais feita nos parques é: onde fica o banheiro? Tá. Agora eu te pergunto, qual seria a segunda pergunta mais feita nos parques da Disney? Você sabe? A segunda pergunta é: que horas é a parada das 3? Como assim, né? Imagine que se eles não estudassem e não preparassem as suas equipes, as pessoas responderiam: ué, a parada das 3 é às 3. E isso soaria como um deboche para os clientes, uma falta de carinho, de cuidado. Então, veja, o que eu falei antes? Nem tudo que parece é o óbvio, nem sempre é óbvio. Então, escuta a pergunta do recrutador e tenta entender o que ele quer saber por trás. No caso da pergunta da Disney, as pessoas não estão querendo saber que horas é a parada das 3, afinal, é às 3. Elas estão querendo perguntar onde é a melhor localização para assistir o desfile, né? Que eles chamam de parada das 3, o desfile com os personagens. Então, veja, se a gente tem um olhar atencioso, cuidadoso para com as pessoas, a gente vai ter isso com o recrutador e a gente vai pensar o que ele está querendo saber com esta pergunta, mesmo que por vezes essa pergunta não tenha sido lá tão bem elaborada. Então, aqui eu deixo uma dica muito, muito especial para você. Escute a pergunta do recrutador e se pergunte o que ele quer saber, como eu agrego valor a esta resposta. Não seja curto ou até mesmo, às vezes, assim, um tanto debochado, respondendo para ele: bom, isto é óbvio, ou essa resposta está no meu currículo. Veja, comunicação, ela se dá de uma forma assertiva através dos pequenos cuidados, de pequenas gentilezas, de prestar atenção no diálogo. E eu gosto de ressaltar, assim, com muita ênfase, né, a questão da escuta. E aí, eu sei que você, né, pensa assim muitas vezes: bom, o que eu preciso, assim, em termos de me preparar para ter uma boa comunicação? O que eu posso fazer, né, para chegar melhor ou mais seguro, né, lá na hora da entrevista? Aí eu vou te dizer assim: escute realmente o que o recrutador te perguntou. E aí já aprendemos aqui que o óbvio nem sempre é óbvio. Outra coisa que te ajuda: faça um bom currículo e leia ele antes da entrevista. Fica muito ruim quando o recrutador faz perguntas de datas, né? Quando você entrou na empresa tal, quando você saiu e você não lembra. Aí você vai ter falhas na sua comunicação, porque você vai começar: pois é, deixa eu ver. E aí você chuta um número. Então, ou chuta uma resposta. Revise o seu currículo, que isso vai te ajudar a ter a informação concreta e vai facilitar a sua comunicação. Outra coisa é: pesquise sobre a empresa e vá preparado para falar sobre como, né, aquela empresa te interessa, por que ela te interessa, por que ela é interessante, como você poderia agregar valor. Não saber sobre a empresa vai te deixar, além de constrangido, assim, ó, fisicamente demonstrando desconforto. Você vai ficar tenso, até vermelho, porque eu já vi pessoas: eu não tive tempo, eu não sei qual é o segmento deste negócio, dessa empresa. E aí demonstra que a pessoa não está muito interessada nesse processo seletivo, porque ela não foi nem dar uma olhadinha no site. Então, isso também vai facilitar a sua comunicação. Outra orientação é: não mentir. Em hipótese nenhuma, faça isso.
O mentir vai fazer com que você tenha que ficar criando histórias na sua cabeça, tomando cuidado para não se perder, para não se contradizer. Então, a gente nunca mente no currículo, nunca mente em um processo seletivo. E aí, com isso, você não vai ter falhas de comunicação, como dizer uma coisa, depois acabar dizendo outra, às vezes até mesmo o contrário do que você disse há pouquíssimo tempo atrás. Então, é outra dica que ajuda muito na comunicação. Ainda gosto de acrescentar, assim, indicações, como, por exemplo, a leitura desse livro aqui, que se chama Comunicação Não Violenta, que é como é que eu estabeleço, né, uma forma de tratar com as pessoas, cuidando dos detalhes, do carinho, assim, de uma forma mais carinhosa e mais leve. As leituras vão ajudar, como, por exemplo, naquele caso em que eu citei, de não ser ríspido, duro, ou até mesmo dizer, olha, essa informação está no currículo, tentar fugir da pergunta, dizendo sim ou não. Então, comunicação não violenta, uma forma mais carinhosa de tratar as pessoas, vai te ajudar também num processo seletivo. E aí, você também, eu estou vendo que tem aqui uma pergunta, como proceder na entrevista caso a experiência do candidato for maior do que a exigida no cargo. Caso a experiência do candidato for mais do que a exigida no cargo. Olha, Mário, se eu entendi bem a tua pergunta, caso a experiência for mais, né, ou for maior do que a exigida no cargo, eu acho que existe a possibilidade disso ser positivo para você, porque você vai poder apresentar detalhes disso e se tornar um candidato muito interessante. Talvez você esteja perguntando, tá, mas se a minha experiência é muito maior, talvez eles estejam pagando menos, e aí eu vou demonstrar, né? Ou eles querem um profissional mais júnior, e aí eu vou ficar incompatível. Eu sempre gosto da honestidade, da transparência, e acho que os candidatos que têm mais experiência do que aquela exigida pela vaga, eles se favorecem porque eles podem trazer uma riqueza de detalhes do quanto eles conhecem aquela atividade. Agora, o contrário, como o candidato faz se ele tiver menos experiência do que a exigida na vaga? Eu sempre digo, hoje nós estamos falando de comunicação em uma entrevista, o que quer dizer que, se você já chegou na etapa de entrevista, você foi convidado, quer dizer que o seu currículo foi aprovado. Então, mesmo que você tenha menos experiência do que é exigida na vaga, você vá com segurança para a entrevista, porque eles acharam que aquilo que está descrito no currículo atende ao que eles precisam. Então, vá lá com segurança nas duas situações e apresente o seu melhor. Se for o caso de você ter mais experiência, isso pode deixar, assim, o recrutador até mesmo encantado e repensando aquela vaga. Nossa, será que não seria melhor trazer alguém mesmo com mais conhecimento? Se foi essa a tua pergunta, Mari, eu acho que vale a pena expor, sim, com muita tranquilidade e transparência. Aqui tem uma outra pergunta. Eu tenho experiência em auxiliar geral, mas eu vou me candidatar para uma vaga de estoque. O que eu posso dizer neste caso? Primeiro, você olha o descritivo da vaga, né? Olha lá a vaga que você se interessou e você vai verificar, eu atendo as expectativas dessa vaga ou não? Se você atende a maior parte daqueles requisitos, e quer dizer, você já realizou atividades iguais a essa ou parecidas a essa em alguma das empresas em que você trabalhou, você conta isso mesmo que tenha sido num cargo diferente. Então, você estrutura o seu currículo, incluindo aqueles itens que você viu na vaga, que nós chamamos de palavras-chave, né? E na hora da entrevista, você conta que você tinha uma outra função em outra empresa, mas que você sim desempenhou estas atividades, apesar da função ser diferente, tá? Da vaga ter uma nomenclatura diferente.
Isso não tem problema nenhum. É muito comum as empresas terem nomenclaturas diferentes, tá? E é bem tranquilo se você deixar claro e conseguir demonstrar isso para o recrutador. Também uma ótima pergunta, tá? E as pessoas também, né, querem saber, nossa, Zuleika, como é que eu faço para saber se eu estou preparado para esse momento da entrevista, se eu consigo demonstrar as minhas competências, né? Bom, existem muitas possibilidades de você saber essa resposta. Você pode se preparar com profissionais da área, você pode fazer curso, você pode pedir ajuda para os amigos, né? Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer que você pode fazer sem depender de ninguém, que é grave um áudio ou um vídeo no seu celular falando, né, sobre as suas experiências profissionais. E depois escuta ou assiste e veja, se pergunte: nossa, eu expliquei com clareza o que eu sei fazer, as atividades que eu desempenhei nas funções e nas empresas onde eu trabalhei? Faltou alguma informação? Ficou completo? Ficou incompleto? Ficou claro? Será que as pessoas vão entender o que eu quis dizer? Ou não? Se você ficar com dúvida, você precisa rever essa resposta. Vai lá, escreve no seu caderninho, grava o vídeo, grava o áudio e veja se ficou interessante. Mande para alguém da sua confiança, veja se isso ficou completo. Você tem como fazer isso sozinho, se ouvindo, relembrando e, né, sendo crítico com relação à sua própria fala, complementando se achou que faltou alguma coisa e ainda pedindo ajuda caso, né, alguém tenha alguém da tua rede, seja da tua confiança e possa te ajudar com feedback, alguém que você acredita que saberia, né, avaliar essa resposta e te dar um retorno assim que colabora com esse momento do processo. Então, veja, às vezes as pessoas me dizem: ai, eu fico ansioso só de pensar em começar a me preparar para um processo seletivo. Às vezes isso acontece mesmo, a gente fica ansioso, é uma coisa nova, isso é normal. O que não pode acontecer é você desistir disso, porque assim, ó, se é difícil, né, você imaginar, imagina você na hora da entrevista sem se preparar. Então, a minha orientação é sempre procure se dedicar o máximo que você puder para cada etapa, para chegar o mais seguro e jamais perder uma oportunidade, ainda mais aquela dos seus sonhos, só porque você não se dedicou um pouquinho. E olha só, eu não estou querendo dizer que é fácil. Eu sei que às vezes é difícil iniciar esse processo, mas eu estou dizendo que ele vale a pena. Porque você está falando da sua profissão, de realizar algo em que você pode dedicar meses ou anos da sua vida. Então, se você conseguir uma oportunidade melhor, uma remuneração melhor, um cargo que te realiza, esse esforço realmente vale a pena. Então, pense nisso com muito carinho. E, tô vendo que tem mais uma pergunta aqui. Se perguntar ponto fraco, posso falar que não gosto muito de falar, que falo pouco? Que excelente pergunta! Olha só, se perguntar ponto fraco, vamos lá. Veja como responder isso de uma forma honesta, mas sem te prejudicar. Aqui, pense comigo. A pergunta-chave é: para que vaga você está se candidatando? Esse é o ponto. Se você está se candidatando para uma vaga comercial, por exemplo, falar, se comunicar, conversar é fundamental. Se você falar isso na entrevista, naturalmente, você provavelmente vai ser excluído do processo seletivo. Então, pensa. Se você não gosta de falar muito com muitas pessoas, né? Enfim, você é uma pessoa mais tímida, mais reservada, não tem problema nenhum. Se você pretende, né,
continuar, né, desta maneira, e você se sente bem assim, você tem que procurar vagas coerentes com essa sua característica. Porque se você responder isso, né, olha, eu não diria assim que eu não gosto de falar com as pessoas, eu diria eu sou mais tímida, mais reservada. E numa vaga que não tenha essa necessidade, não tem problema nenhum. Então, assim, uma vaga de escritório, uma vaga em que a pessoa trabalha mais tempo realizando relatórios, planilhas, não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, se você vai buscar uma vaga que precisa daquela competência, certamente isso vai te prejudicar. E aí, eu recomendo, olha, será que é essa vaga para você? Porque vai te exigir algo que vai te deixar provavelmente bastante desconfortável. Quem sabe procura uma vaga onde você vai se sentir muito mais confortável e segura. Aqui tem uma outra pergunta. E se me perguntarem por que quero trabalhar na empresa? Essa é uma ótima pergunta, Rafael. E sim, ela geralmente acontece. E em grande parte das empresas se faz essa pergunta, tá? E o que eu vou te dizer? Por que você quer trabalhar lá? Tá, cuidado com o limite, né? De verdade, eu quero trabalhar aí por causa do salário. Aí também a empresa não vai ver muito, né? Muitos detalhes do porquê você é interessante para aquela vaga. Então, a minha sugestão para você é pesquise o site, veja o que realmente te interessa e conta por que você quer trabalhar naquela empresa. Porque você tem alguma referência, né? Alguém falou bem dessa empresa, porque você se identifica com os valores, com o tipo de serviço ou produto que aquela empresa oferece. Seja honesto, responda por que você quer trabalhar naquela empresa. E assim, só não seja assim honesto ao extremo de dizer, né, que se interessa só no salário ou coisa assim, porque se for só esse o seu interesse também, tens que rever algumas coisas, porque não sei o quanto você vai se realizar lá. Eu acredito que vai ter sempre outras coisas que vão te interessar também, e você pode falar verdadeiramente qual é o seu interesse a partir da indicação de pessoas, de pesquisas no site, e aí você fica bem confortável, né, para falar de uma forma transparente esses objetivos. Ou, né, interesses. Gente, eu quero pedir uma enorme gentileza para vocês. Se alguém gravar o vídeo para si mesmo, né? Se alguém se escutar falando, me manda uma mensagem, né? Tanto aqui no perfil da Zuleika ou da Impulsionando Carreiras, contando como é que foi essa escuta de si mesmo, o que você aprendeu, o que você melhorou depois na segunda, na terceira vez que você gravou essa resposta, e se isso te ajudou a ir mais seguro e confiante para o seu próximo processo seletivo. Estou vendo aqui que tem mais uma pergunta. Por exemplo, eu sei que a empresa valoriza o funcionário, então posso dizer isso para o entrevistador? Pode, tá? Se você sabe disso, se isso é uma verdade, ótimo, diga. E não tem nada melhor do que trabalhar numa empresa que valoriza o funcionário, né? Só diga uma evidência. O que é uma evidência? Como você soube disso? Para não ficar solto, né? Por exemplo, isso está nos princípios da empresa, está lá descrito no site, nos valores. Olha, que vocês valorizam o funcionário, isso é muito importante para mim. Eu estou buscando uma empresa, né, que tem essa valorização. Ótimo. Ou eu conheço uma pessoa que trabalha aqui ou que trabalhou aqui e me disse que vocês valorizam muito os funcionários. Então, traga uma evidência junto, né, de que, de fato, você sabe que essa empresa valoriza os funcionários e essa é uma excelente resposta, tá? E sempre use esse critério de ser o mais verdadeiro possível. Claro, de uma forma que não te prejudique, né? Afinal de contas, você está lá para conquistar algo muito importante para a sua vida, que é o seu trabalho, você também não vai se prejudicar. Mas tem como ser muito verdadeiro, pesquisando sobre a empresa e pensando, né, sobre você mesmo e como demonstrar essa verdade, essas competências, essas características que muito vão contribuir com a empresa. E sim,
você pode chegar bem seguro. Existe sim a possibilidade de você conquistar um excelente emprego, ser muito realizado e conquistar muitos sonhos neste trabalho, né? Ou realizar muitos sonhos neste trabalho. E eu quero muito receber notícias e feedback de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela presença, pelas perguntas, e sempre que eu puder colaborar, vai ser um enorme prazer.